Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Muito bem, pessoal. Depois de um longo tempo sem gravar episódios do nosso podcast, do nosso YouTube, vamos retomar essas gravações com força total. Nesse meio tempo, muita coisa aconteceu. Uma nova empresa, eu fundei junto com o William Câmara, que está aqui comigo, e mais alguns outros sócios, uma nova empresa no ano passado que se chama Upskill Platform. E por conta disso, a gente vai retomar a gravação dos episódios, trabalhando assuntos como humanização do ambiente de trabalho, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de habilidades pessoais para você performar melhor no trabalho, mas principalmente como você cria um excelente ambiente de trabalho, você tem uma grande satisfação com o seu trabalho, mas ao mesmo tempo aumenta a performance. Então, como a gente consegue unir aumento de performance com humanização do ambiente de trabalho? E isso é a tarefa de um líder, né? Porque o trabalho todo que um líder faz gera um efeito cascata. E para falar um pouquinho desse efeito cascata, vou pedir aqui a ajuda do Will para ele comentar um pouquinho sobre o efeito cascata das ações de um líder. Você fala um pouquinho, Will, para a gente sobre esse efeito cascata das ações de um líder e esse efeito cascata que pode ser positivo ou negativo. O que quer dizer isso? Acho que uma forma de você pensar nessa vertente é que um líder ele pode ser tanto um elemento inspirador para um colaborador, para um especialista, como pode ser um cara que atrapalha até a expertise daquele especialista, atrapalha o desenvolvimento dele, a performance daquele especialista. Então, se o líder lidera bem, se ele acompanha, se ele está sempre focando no desenvolvimento, tem um lado humano, ele tem um lado de performance bem balanceado, ele não esmerilha lá o querido ali no dia a dia de trabalho, se ele consegue de alguma forma dar um exemplo positivo, trazer referências, ampliar, expandir as dimensões ali do trabalho, da performance, eu acho que ele vai trazer em cascata coisas boas. Ao mesmo ponto, se ele faz exatamente o oposto, né? Se ele realmente não acompanha, não cobra performance, não cobra um alinhamento necessário ali para que seja trabalhada de forma humana, né, a parceria de trabalho, a chance disso gerar uma rotatividade, uma insatisfação. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim, pessoal, não vou trabalhar mais lá porque eu não aguento mais o meu chefe? Para mim, essa é o statement, a resposta que muitas pessoas falam porque elas não aguentam mais trabalhar com líderes fracos, despreparados. E é comum, né? Muitas vezes, acho que eu já ouvi, você já ouviu, talvez a gente já tenha feito no passado, né? Certamente. Que tem um problema acontecendo na empresa, tem um problema acontecendo no seu trabalho, na sua área, num projeto, e muitas vezes o líder vai lá e culpa a equipe, né? Mas ao longo dos anos a gente percebe que problema de liderado é problema do líder. Você acha que é sempre? Olha, tem casos e casos, mas geralmente a culpa é do líder porque ele é responsável por aquele liderado, em capacitá-lo, em desenvolvê-lo. Ou contratá-lo. Exatamente. Ou não demiti-lo, né, também, né? O cara não está fazendo o que deve ser feito, ele continua ali, como uma maçã podre na fruteira ali, atrapalhando até o desenvolvimento de toda a empresa. Ou seja, o líder ele precisa assumir a responsabilidade. A responsabilidade máxima e última é dele, né? E não do liderado. Essa frase do Tranjan, problema de liderado é problema de líder, eu gosto muito porque ela traz responsabilidade para o líder, ao invés de esperar que todo mundo vai fazer o seu melhor sempre. É diferente, né? O líder tem outra responsabilidade, né? Seja o dono da empresa, seja o gerente de uma área, ele tem uma responsabilidade mais abrangente do que compete àquele liderado. Será que dá então para a gente resumir, né? Que a função de um líder é inspirar os seus colaboradores, o seu time, a sua equipe, a sua empresa, engajá-los para que eles trabalhem motivados, entusiasmados, né? E ao mesmo tempo funcionar como um paladino, como o Miyagi, lembra do Karate Kid, né? O Miyagi, ele vai ver ali o diamante bruto, vai perceber o que o Daniel San tem de melhor e vai estimular, vai treinar, vai lapidar para que aquele indivíduo floresça e atinja a sua plenitude como profissional, como ser humano, né? Acho que essa é a função máxima de um líder, e não esperar que o cara chegue pronto.
Se ele chegasse pronto, então ele não precisa ser liderado, ele já vai ser líder. Aliás, o líder também não está pronto, é um trabalho infinito, né? Como enxugar gelo. Eu, pelo menos, eu sempre me sinto em desenvolvimento, nunca pronto, né? Cada vez que a gente conversa, cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente lê, cada vez que a gente fala, a gente aprende alguma coisa. E cada vez que a gente interage com liderados, a gente aprende muito, né? Fora, como eu passei nos últimos anos, ter filho. Aí que se aprende mesmo. Eu acho que esse terceiro ponto, que é o líder paladino, é o trabalho mais desafiante de um líder. Porque ele precisa ter masterizado aquilo, ele precisa ter enxergado aquilo por diversas perspectivas para conseguir entender que aquele outro indivíduo com necessidades diferentes, com panoramas, com uma vida diferente, como é que ele prospera, como é que ele desenvolve aquelas habilidades. Eu acho que é aí que entra a visão de alguém com experiência, uma experiência multidimensional de liderança, para conseguir ajudar nesse desenvolvimento, nesse aumento das capacidades do liderado. Eu acho que o líder consegue ver, mas muitas vezes ele não consegue entregar o desenvolvimento necessário, né, acompanhar, né, treinar naquilo que realmente ele precisa para avançar. Muito bem. Bom, pessoal, esse foi o William Câmara, sou o Gustavo Oliveira, nós somos sócios, como eu comentei no início, da Upskill, e nós vamos estar aqui com vocês quase que diariamente, né, pelo menos nos dias úteis da semana, um episódio por dia útil da semana, e vamos trazer convidados. Vamos falar sobre 2 assuntos primários. A mente empreendedora. Seja para você que é um empreendedor e vai criar uma empresa, vai desenvolver uma empresa, ou vai ter uma atitude, uma mente empreendedora dentro de uma corporação, por que não? Aliás, essa é uma habilidade fundamental e muito desejada nos dias de hoje. E também a mente do líder do futuro, né? Como que cada vez mais um líder deve se portar, deve agir, deve se desenvolver para criar grandes feitos, para criar uma grande empresa, um grande time, deixar sua marca registrada e saber lidar com o novo mundo pós-pandemia, né? Um mundo que se tornou muito rápido, muito complexo, todo mundo deve sentir isso, o trabalho híbrido, o trabalho remoto, uma confusão, transformações sociais, então o líder tem que se atualizar. Então a gente vai trazer muito desses assuntos aqui. Então, de novo, a mente empreendedora e a mente do líder do futuro. Espero vocês aqui todo dia conosco nesse trabalho e também vamos sempre trazer convidados. Aliás, se você quiser ser aqui um convidado nosso, entre em contato conosco através do nosso site. Nosso site é upskillplatform.com. Lá você pode entrar em contato com a gente. Mas para facilitar, né, tem o site gustavooliveira.com.br que cai lá no Upskill Platform, só para facilitar aí um alias para facilitar a sua memória e saber como é que escreve, tá bom? Te vejo lá. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!